Tudo bem, pessoal? Meu nome é Rafael e eu vou falar um pouco sobre a palavra de Deus. E a mensagem que eu vou falar hoje está fundamentada em Lucas, capítulo 5, verso 16, que diz assim: Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. O Senhor me ensinou algumas coisas importantes nessa palavra aqui. Eu estava, na época, lendo o Evangelho de Lucas e achei interessante que nesse Evangelho está várias vezes escrito sobre as orações de Jesus, sobre a quantidade de vezes que Jesus ia para lugares solitários para orar. E o Senhor me ensinou algumas coisas importantes sobre isso. A primeira coisa que Deus me ensinou é que se o próprio Filho de Deus ele separava lugares para orar, imagina nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos ter o nosso lugar onde a gente pode fechar a porta, onde a gente pode falar com Deus, sabe? E existem algumas vantagens para isso. A primeira vantagem é que a gente pode falar dos nossos problemas com Deus, a gente pode falar abertamente com Deus. Um dia eu estava em uma manhã, eu sonhei que era um sonho assim, que eu estava em um lugar muito bonito, eu estava em um lugar muito bom. E então eu só me lembro nesse sonho que era um lugar bom, mas eu não me lembro como é que era o lugar, o que estava acontecendo no lugar. Mas aí então eu acordei com essa frase na minha cabeça, eu só lembro dessa frase no sonho. Eu lembro que de uma voz me dizendo assim: leve os seus problemas para o Espírito Santo. E a partir desse dia eu comecei a praticar isso, sabe? Eu comecei a falar de coisas para Deus que antes eu não falava. Eu comecei a me abrir com Deus de uma forma que antes eu não me abria. E então, de repente, as coisas começaram a mudar comigo, em mim, sabe? Eu comecei a perceber diferenças em mim. Problemas, às vezes, que eu falava para Deus, de coisas que eu fazia de errado, começaram assim, eu comecei a poder ter mais força para dizer não para alguns pecados, eu comecei a abandonar alguns erros, eu comecei a mudar como pessoa. Tudo porque eu comecei a me abrir com Deus e falar com Deus de forma mais assim, de uma forma mais sincera, de uma forma assim, e o lugar solitário, aquele lugar que você pode ficar sozinho com Deus, ele ajuda a fazer isso. Porque às vezes a gente está na igreja e está perto de outras pessoas e a gente não tem coragem de falar para Deus tudo aquilo que a gente quer falar, sabe? A gente não tem coragem de se abrir com Deus, ou às vezes a gente não tem coragem de se abrir com outra pessoa, por exemplo, certas coisas que são delicadas demais para nós. Então é bom a gente poder fazer isso, ter esse momento a sós com Deus. Outra coisa que o Senhor me ensinou sobre a vantagem de estar em um lugar só você e Ele é que não tem distrações, sabe? E é bom nem levar o celular para esse quarto, para esse lugar que a gente vai ficar a sós com Deus, porque aí a gente se liga só em Deus, o nosso pensamento fica só no Senhor. Outra coisa importante também que eu aprendi depois que eu comecei a praticar isso é que muitas vezes quando eu acabei de orar eu senti muito alívio por ter falado tudo para Jesus, sabe? Por ter me aberto com Deus. Eu tinha muita mania de orar como se Deus ele não soubesse dos meus problemas, como se Ele não soubesse das minhas falhas, dos meus pecados, e muitas vezes eu ficava com aquele peso na consciência. Mas depois que eu comecei a buscar o Senhor dessa forma, a separar esses momentos de oração e fazer isso, a coisa começou a ficar um pouco diferente para mim. E eu comecei a perceber que muito daquele peso que fica na consciência da gente às vezes, daquele fardo que a gente sente às vezes, foi mudando e foi ficando diferente, sabe? Outra coisa também importante é que eu comecei a perceber que a minha vida está nas mãos de Deus. A gente não tem que desesperar, sabe? Eu acho que quando a gente anda muito ansioso ou muito desesperado, é porque a gente está faltando em oração.
A gente está faltando um pouco na questão de buscar a Deus e de estar em oração, sabe? Outra coisa que eu percebi também é que quando se frequenta o lugar solitário, você percebe mudanças para melhor em si. Sabe, muita coisa que a gente não consegue mudar sozinho, muito pecado que a gente não consegue abandonar. Depois que a gente começa a ter esses momentos a sós com Deus, depois que a gente começa a falar com Deus dessa forma, sabe? E falar assim, de uma forma sincera com Ele, a coisa começa a ficar diferente. A coisa começa a ficar melhor para nós, sabe? Outra coisa que eu percebi é que as respostas de alguns pedidos que fazemos vêm imediatamente. Apesar de muitas vezes a gente demorar, assim, Deus demorar para responder certas coisas, mas eu percebi que algumas coisas Deus me respondia imediatamente. Várias vezes eu falei das minhas dúvidas com Deus a respeito da fé, a respeito de como viver com Ele, e assim, terminando a oração, rapidamente começou a vir à minha mente algumas coisas a respeito da Bíblia, a respeito do assunto que eu tinha falado com Deus. É Deus respondendo assim, de forma imediata. E outras coisas também que Deus fez em minha vida depois que eu comecei a buscá-lo, depois que eu comecei a falar com Ele, sabe? É claro que tem certas vezes que Deus ele responde simplesmente, Ele não vai fazer o que a gente pede. E outras vezes Ele vai assim demorar um pouco para responder. Mas certo é que Deus ele presta atenção naquilo que a gente fala. Ele ouve aquilo que a gente fala, sabe? E Ele sabe o que a gente precisa, o que a gente o que é importante ou não para a gente. Outra coisa que eu aprendi que é no lugar solitário que ficamos cheios do Espírito Santo. Sabe, quando a gente começa a todos os dias buscar o Senhor, quando a gente começa todos os dias estar na presença do Senhor e ir clamando e buscando, que a gente vai ficando cheio do Espírito Santo. Intimidade com Deus, a gente não consegue ela da noite para o dia. Intimidade com Deus, a gente consegue a partir do momento que a gente vai buscando e a gente vai conhecendo. Como diz a palavra do Senhor, a gente vai prosseguindo em conhecer o Senhor. Outra coisa também é no lugar solitário que o Senhor coloca um espelho na nossa frente e a gente vê todas as nossas imperfeições. Quantas vezes em meus momentos privados de oração com Deus, eu comecei a perceber certas falhas de caráter em mim, certas coisas que eu achei que estava certo, mas na verdade eu não estava certo, sabe? Nesses momentos assim, Deus ele vai mostrando pra gente o que a gente precisa mudar, em que a gente precisa melhorar. E outra coisa também, é no lugar solitário que a gente começa a ouvir a voz de Deus e a nossa vida é transformada. Então, sabe, separar um momento com Deus, separar um momento com o Senhor é muito importante para a vida de qualquer pessoa, qualquer cristão. Não só a gente ir à igreja, não só a gente fazer parte de um ministério, mas ter esse momento a sós com Deus faz a diferença, muita diferença mesmo. E o que a gente tem que fazer no local solitário? O que a gente pode fazer nesses momentos em que a gente fecha a porta de um quarto, ou a gente vai para um canto onde outras pessoas não estão perto da gente? O que a gente faz para orar ao Senhor de forma privada? A gente tem que ser sincero. Seja você mesmo. Sabe? Converse com Deus da forma como você conversa normalmente. Fale com Deus da forma mais sincera, sabe? Porque, assim, eu aprendi que quando a gente ora de forma sincera, com o jeito da gente mesmo, é muito melhor. Quanto mais a gente é honesto com Deus, sincero com Deus, muito melhor. E não se preocupe só em pedir, mas preocupe-se mais em se abrir com Deus. Sabe, eu aprendi a me abrir com o Senhor e falar com Ele sobre muitas coisas que antes eu não falava. E já falei coisas para Deus que eu nunca tive coragem de falar para ninguém. Mas o Senhor tem mudado a minha vida e o Senhor tem me curado de muitas coisas. Não por causa do meu mérito, não porque eu estou vivendo uma vida de oração. Não, não é isso. É porque o Senhor ele se compadece da gente. O Senhor ele tem misericórdia de nós, Ele nos ama.
E então, assim, quanto mais a gente vai para a presença de Deus, quanto mais a gente passa tempo com Deus, quanto mais sincero e mais a gente se abre a Deus, melhor as coisas são para nós, sabe? A gente precisa de ter um lugar assim, pode ser um lugar físico, pode ser um momento a sós, porque pode ser que você na sua casa não tenha tempo de separar um momento, assim, um lugar que você pode ir e ninguém vai te incomodar. Mas às vezes você tem um horário em que ninguém vai te incomodar e você vai poder falar com Deus. Mas é importante que nós temos que estar neste lugar o tempo todo. É preciso ter disciplina, sabe, para fazer isso todos os dias. Porque certas coisas a gente faz todo dia. Se você for à academia, você tem que ter uma certa frequência para que você possa malhar e para que você possa alcançar os seus objetivos. Para estudar, a gente tem que ir todo dia, tem que ter frequência. E agora, por que com Deus a gente não pode ter essa frequência? Nós podemos ter. E precisamos ter essa frequência com Ele, sabe? Outra coisa importante também. Nós temos que ter em mente uma coisa. Falar com Deus todos os dias requer que a gente também se negue em algumas coisas. Que a gente abra mão de certas coisas, sabe? Às vezes abre mão daquele tempo de descanso a mais que a gente tem. Às vezes a vida é tão corrida e você tem que estudar, você tem que fazer outras coisas. Então você pensa, eu já tenho pouco tempo para dormir. Mas abra mão de alguma coisa. Porque Deus, Ele não mediu esforços. Jesus não mediu esforços, Ele abriu mão. Ele foi para a cruz, Ele morreu por nós. Ele sangrou por nós. Ele, assim, o que Ele fez por nós, assim, Ele não mediu esforços para fazer. Agora imagina, você pode, às vezes, abrir mão de um tempo a mais na internet. Às vezes, abrir mão de um tempo a mais de sono. Porque a palavra de Deus diz que o que Deus tem para nós é muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. E eu falo isso porque eu sei da importância que tem da gente orar todos os dias, da gente buscar o Senhor todos os dias e procurá-lo todos os dias. Eu sei da importância que tem. Eu estou gravando esse vídeo, não porque eu quero gravar, mas porque já há alguns dias eu estou com isso na mente de fazer e eu estava relutante em fazer e, não quer, e pensando assim, orando a Deus, dizendo, Deus, por que eu vou fazer isso? Mas quem sabe aí tem alguém agora vendo esse vídeo, não sei a que horas do dia, não sei a quantos anos para frente, mas Deus pode estar me usando de forma simples para te dizer, marque um encontro com Ele todos os dias. Marque um encontro com Deus todos os dias. Procure um lugar onde esteja só você e o Senhor todos os dias. E fale com Ele de forma sincera e deixe o Senhor mudar a sua vida. Deixe o Senhor mudar a sua vida.